seguinte, hein? Eu vou ser... Tá. A inflação do país foi de 0,56% em dezembro. Com isso, o IPCA fechou 2023 com uma alta acumulada de 4,62% dentro do intervalo da meta da inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, entre 1,75% e 4,75%. O nível anual aí, né, foi abaixo. A nossa inflação foi abaixo do que estava esperado. E ela foi, obviamente, eu vou comparar agora aqui com os outros anos. O 2019 foi de 4,31, 2020 foi de 4,52, 2021 foi de 10,06, 2022 de 5,79 e aí esse ano ficou abaixo, graças a Deus, 4,62. Os dados são do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o IPCA, divulgado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em dezembro, todos os 9 grupos de produtos e serviços analisados pela pesquisa registraram alta. A maior veio de alimentação e bebidas, 1,11%. O grupo que acelerou em relação ao mês anterior, que foi de 0,63%. Aí tem outros dados aqui, se alguém precisar eu falo. Muita gente está dizendo que o aumento da temperatura, o maior volume de chuvas em diversas regiões do país também influenciaram aí na produção dos alimentos, principalmente os in natura, aí como tubérculos, hortaliças e frutas, que sempre são muito observados nessa subida mensal, né? Porque influencia diretamente, obviamente, nos alimentos. Aí, para você ter uma ideia, a taxa de inflação na Argentina ultrapassou os 211% em 2023, de acordo com os dados oficiais divulgados ontem, atingindo o nível mais alto desde os anos 90. A taxa mensal na Argentina ficou na casa dos 25,5% mensal. Aí, para você também só fazer parâmetro, nos Estados Unidos, a taxa de inflação em 2023, a taxa anual, ficou em 3,4%. Daniel, num tweet. Sempre é boa essas notícias, né, o Paulo? Ontem mesmo, antes de ontem, né, que foi abastecer o carro aqui, o álcool 3,64. Ele vinha 3,99, de repente caiu o preço. Algumas coisas ali, você vai, frutas, alguma coisa, cai o preço. É uma notícia boa para a economia, é bom para o consumidor, quando você vai a algum lugar e o preço diminui. Mas tem muita coisa que subiu muito também, mas nesse equilíbrio é uma notícia boa, é uma notícia que o governo deve comemorar. E as pessoas, todo mundo gosta, né? Sempre que fala, traz uma informação dessa, mas tem que ver se as pessoas estão sentindo no bolso isso aí, né? Porque às vezes fala, diminui. Assim, então essa experiência de abastecer ali na bomba e ver que diminuiu o preço, quem que não sai feliz, né? Falei, nossa, diminuiu quase que, sei lá, 15, 20% ali do valor, mas é uma informação bacana, né? Uma meta que atingiu, ficou abaixo do esperado. Torcer que se mantenha assim, sempre para menor. Quem, Rafael? Tweet? Parabenizar sempre aí o pessoal que produz, né, nesse país. É claro que nós tivemos ali anos de pandemia e agora pós-pandemia, tudo isso também a gente vê que o antigo governo também economizou muito dinheiro e pagou e vendeu, né, muitas estatais também, que arrecadou bastante dinheiro. Então Fala uma só. Então tudo isso tem que realmente fazer a diferença. Fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Por que não vale? Aí não faz a diferença. Fazer a diferença. Tem que fazer a diferença e eu acho que o governo Lula hoje tem tudo para dar certo. Tem tudo. Né? Tem tudo. Espero que não acabe fazendo nada para perder tudo isso. Já que você falou, Ângelo, você. Não, acho legal ouvir notícias boas, né? E está se repetindo, não naquela velocidade, os números, estão se repetindo os números do primeiro governo do Lula. Muita gente apostava no desastre, na venezuelização, na cubanização, na argentinização, e nada disso está acontecendo. Pelo contrário, né? Há um ano atrás você tinha a gasolina, o litro, a R$10 em alguns estados do país. Hoje não. Então, e outra coisa, eu acho mais importante que tudo isso, esses bons números que a economia vem apresentando, é que ninguém bateu na porta, né? Nos confirmando mais uma fake news de que as pessoas seriam abrigadas, as pessoas sem tetos abrigadas nas casas das famílias. Então, por isso é importante saber o que é verdade e o que é mentira. Fernando Tupan. Paulo Caetano, até estou abismado com essa inflação tão baixa.
Aqui em Curitiba, você vai no supermercado, o quilo da batata tá R$ 9,00, Paulo Caetano, R$ 9,00. Deixa eu te explicar. Deixa eu te falar. A batata inglesa e o feijão são um dos que subiram, tá? A batata, por exemplo, 19,9% e o feijão 13,79%, tá? O arroz foi menos, 5,81%. Mas subiu. Tá? Mas a batata inglesa e o feijão dispararam, tá? Pode ir, Fernando. Na Paulo Caetano, a batata aqui subiu mais de... Você comprava no supermercado por R$ 4,99, agora está R$ 9,00, é muito mais de 19%. E se você for ver os outros produtos, está tudo olho da cara, subiu a inflação. Aqui a gente vê a inflação do supermercado aqui, deve ter atingido pelo menos uns 50%. Assim. O sabão em pó, você acha um sabão em pó aí, 1,6 kg, 600 gramas, por quase R$ 30,00, Paulo Caetano. Isso é um absurdo. Eu não sei aonde essa inflação nesse patamar, Paulo Caetano. Para mim, é um sonho. Vamos lá. Nós estamos falando aqui de compra, gente. O Fernando tava falando, o Daniel falou, outra coisa ficou caro. Eu fui comprar um vidrinho de azeite outro dia, quase morri. Professor Jorge. Fez com banho. Olha, Paulo, um dado interessante é que essa meta ali de 4,75 foi fixada lá pelo Banco Central, né? E em 2022, essa meta não foi atingida, ou seja, superada foi por 5,79. E em 2021, o governo Bolsonaro, que foi esse mesmo dado, esse mesmo índice foi de 10,06, ou seja, muito acima do previsto. Em 2021, 2022, né? Não teve pandemia, né? Aí você começa a observar, então, a situação da economia brasileira. Eu estive em Buenos Aires esses dias e é assustador, então, essa questão da inflação prevista agora de 30% para este mês de janeiro. De 25 para 30, né? Não mudou muita coisa, né? Talvez seria até pior se fosse contra o governo, mas vamos lá, as né? pessoas estão com uma enorme dificuldade de comer, de se alimentar no dia a dia. Professor, mas isso já se arrasta desde os anos 90. Não, mas é só agora. É só esse mês agora. Não, foi não. Ah. Vai lá, Pamela Bussolini. Era o Peron. Bom, claro que a gente se alegra quando vem uma notícia, a inflação ficou baixa e tudo mais, abaixo do esperado, só que o que a gente precisa pensar? Será que as pessoas estão sentindo isso no dia a dia? Porque é isso que a gente quer saber. Então, começa isso, né? Vamos supor, o Tupã falou assim, o feijão, a batata, aí o Daniel, a tilápia subiu, o azeite subiu. Então, e realmente subiu muito. Eu sinto isso quando eu vou fazer compras, não sinto esse desconto todo, esse alívio todo da inflação quando você vai ao supermercado. E isso bate com o que eu estava vendo aqui, que os alimentos e bebidas em geral... teve um aumento, né? Um leve aumento, mas teve um aumento. A gasolina também encareceu 12%, né? De acordo com esses dados. Então, são números que a gente vai vendo que é aqueles que se refletem no dia a dia do brasileiro e é esses que eles sentem. Transporte, alimentação, essas coisas que a gente vai sentindo no dia a dia. E essa semana saiu aquele estudo, né? Levantamento do CEBI, que diz que o combustível no Brasil está 6% mais caro do que no exterior. Então, a gente começa a ver que aquela política de não seguir os preços internacionais e voltar com tudo na tributação, na verdade, está tornando as coisas mais caras. Pelo que eu estava vendo na reportagem do órgão, eles estão dizendo que nós deveríamos estar pagando 16 centavos a menos por litro de gasolina. Então, o etanol desceu, mas a gasolina subiu, o diesel está caríssimo. E aí é que vem a covardia de ficar comparando o número do ano pandêmico, daquela loucura que a gente viveu, sobre a guerra da Ucrânia, e agora a gente está lá, em alguns lugares, pagando R$6, R$7 num litro de combustível. Então, o brasileiro, no fim do dia, está sentindo essa maravilha toda econômica, essa maravilha toda na baixa da inflação? Ainda não. Então, acho que há muito a ser feito ainda. Não tem nada que comemorar, porque quando eu vou no mercado eu ainda estou sofrendo bastante.